No ano de 2025, a VEG caiu 38%. Foi uma caída gigante durante praticamente um ano inteiro e lá no finalzinho que ela começou a se recuperar. E isso colocou uma pulga atrás da orelha de um monte de investidores. E eles começaram a se perguntar: a VEG ainda é uma boa empresa para a gente investir? A VEG é uma empresa segura? E eu entendo vocês, viu? Eu entendo porque imagina só que você está começando no mundo dos investimentos, ou mesmo que você já seja experiente, que você já invista há algum tempo, você vê uma ação cair quase 40% em um ano, em 12 meses, a pessoa acaba colocando ali em xeque mesmo se aquela empresa é boa, afinal, por que que tanta gente está vendendo essas ações e estão caindo? Eu vou responder isso aqui no vídeo de hoje e mais, eu vou responder uma outra pergunta, porque esse é mais um daqueles vídeos, o Eduardo Responde, onde eu trago dúvidas de vocês ou perguntas que vocês fazem aqui nos comentários dos vídeos no YouTube ou que vocês me mandam lá na caixinha de perguntas do Instagram. E eu separei duas perguntas para responder aqui. A primeira é justamente sobre a VEG. Edu, mesmo com a queda gigante de 2025, a VEG continua sendo uma boa empresa para a gente investir? E uma outra pergunta que fizeram foi a seguinte: Edu, por que que você não fala sobre preço teto? Ó, se você não sabe o que é preço teto, existem alguns cálculos que alguns investidores adoram fazer para definir qual é o preço máximo que eu posso pagar naquela ação para eu ter um bom retorno com dividendo e com uma possível valorização. E realmente eu não falo sobre isso, porque, bom, daqui a pouco eu dou a resposta aqui, tá bom? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você é antigo por aqui, também seja muito bem-vindo. Esse vídeo aqui é mais um desses vídeos onde eu trago um conteúdo de valor. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. O canal cresceu muito nos últimos meses. A gente bateu 10 mil inscritos. Cara, parece que tava tão distante, de repente chegou. E eu fico muito feliz de vocês estarem gostando. E ó, é importante pra gente aqui do canal, pra gente continuar crescendo, porque vocês fazem parte disso. Deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Eu me comprometo a fazer 3 vídeos por semana com um baita conteúdo de verdade, sem sensacionalismo, sem fazer vídeo atrás de viralização, de like. O objetivo aqui desse e de todos os vídeos do canal é te dar conhecimento para você aprender a investir por conta própria, porque ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro e dos seus investimentos do que você mesmo. Então, o meu objetivo aqui é trazer um conteúdo de valor, te trazer conhecimento de verdade, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro, eu vou responder essa pergunta da VEG. Mexeram com a VEG, pô, a VEG, a minha queridinha. E olha só, vocês têm que entender uma coisa. Eu falo muito da VEG. Vira e mexe, eu trago a VEG como um exemplo de uma boa empresa. Primeiro, eu não tenho nada com a VEG, tá? Eu invisto na VEG. A VEG trabalha para mim, trabalha pro meu dinheiro. Eu sou sócio da VEG. E você, comprando uma ação, você já pode ser sócio da VEG também e ver o seu dinheiro trabalhar para você lá com uma empresa como a VEG que entrega bons resultados e no longo prazo se valoriza muito. Eu não tenho e ninguém, nenhum tipo de investidor deveria ter qualquer tipo de relacionamento sentimental, relacionamento amoroso com as empresas. Eu falo sempre, cara, eu gosto muito da VEG, eu amo a VEG. A VEG é sensacional. Eu durmo sonhando com a VEG. Só que vou te contar uma coisa. Eu casei por amor com a minha mulher, com a Carol. Com a VEG, eu tenho um relacionamento só de interesse. Eu só gosto da VEG porque a VEG me entrega ótimos resultados. No dia que a VEG parar de me entregar bons resultados, acabou o amor. É um casamento puramente de interesse. Eu dou dinheiro para ela, então eu invisto nela e ela multiplica o meu dinheiro lá, devolve para mim e me paga dividendos. Se em algum momento ela não for mais essa empresa maravilhosa, que eu falo que ela é uma máquina de fazer dinheiro, né? Você coloca lá R$ 40 numa ação, daqui a pouco essa ação tá 45, daqui a pouco essa ação tá 50, daqui a pouco tá 60, 80, 100 e nesse meio do caminho ela ainda me pagou um monte de dividendos. Só que se em algum momento isso mudar, muda completamente o meu sentimento em relação a ela. Isso a gente tem que entender bastante, que a gente não investe ou não ama uma empresa de verdade, é porque ela entrega bons resultados. Mas fato é que em 2025 a VEG teve um ano, para falar no mínimo assim, desafiante, né? A VEG chegou a cair 38% em 2025. Depois no final ela já deu uma bela recuperada. Mas se a gente contar os últimos 12 meses, ela ainda tá no prejuízo. Quem começou a investir lá 12 meses atrás na VEG ainda tá com um valor menor. Imagina se você tivesse investido R$ 1.000 lá em janeiro de 2025, hoje estaria perdendo ainda. E aí muita gente começou a colocar em xeque isso. Pô, será que a VEG, ela é uma boa empresa mesmo?
ela continua sendo aquela boa empresa que o Eduardo sempre fala? E olha, nós, investidores que buscamos construir patrimônio, receber dividendos e viver de renda, a gente nunca toma nenhuma decisão pensando no curto prazo, no que está acontecendo ali. Por quê? Porque o curto prazo, ele é completamente irracional. Uma ação, ela pode subir muito ou se desvalorizar muito, e isso pode não ter nada a ver com os resultados, com os fundamentos da empresa. E é exatamente o que aconteceu com a VEG. Para mostrar isso e para provar o meu ponto, tá? Lembrando, não é uma recomendação de investimento, mas provar para vocês o meu ponto de que a VEG sim continua sendo uma boa empresa, que deve ser uma das empresas da nossa carteira para construir nosso patrimônio. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês vão ver aqui, eu vou fazer uma análise rápida, simples e direta da VEG, com tudo de importante que você precisa fazer, que você precisa ver, para que você fique tranquilo e possa aí continuar investindo na VEG caso você invista, beleza? Então vamos lá, pessoal, tô compartilhando aqui com vocês. A VEG hoje, preço dela hoje, nesse momento é R$ 48,28. E olha só, uma perda de 6,29% nos últimos 12 meses. Só que olha só isso, ó. Imagina aqui, quem começou a investir aqui nesse ponto, ó, em janeiro do ano passado, chegou a ter uma desvalorização de 37,13%. Então foi praticamente o ano inteiro de queda da VEG. E só ali depois, a partir de outubro, que ela começou uma recuperação. Mas como eu falei para vocês, o gráfico de um ano, o gráfico de curto prazo, porque 12 meses é curtíssimo prazo, não deve ser um parâmetro para a gente tomar uma decisão se a gente investe ou não investe, ou se é uma boa empresa ou não. Até porque, mesmo que a gente coloque o gráfico de 10 anos aqui, ó, e a gente vê uma baita valorização, ó, 871%, a gente não investe numa empresa só porque ela se valorizou. Vamos ver se a VEG continua sendo uma boa empresa? Um ponto importante, o principal, a VEG deu prejuízo? Por quê? Empresa boa não pode dar prejuízo, ou melhor, uma empresa para ser boa não pode apresentar prejuízo, pelo menos nos últimos 10 anos. Vamos ver aqui o gráfico de lucro da VEG para ver o que aconteceu? Olha só, o gráfico de lucro da VEG continua mostrando um crescimento de lucro. Aliás, ó, desde 2016, porque aqui em 2015 ela teve um lucro de 1,17 bi. Em 2016 diminuiu um pouquinho para 1,13 bi. É quase a mesma coisa, mas caiu. Só que desde 2016, então agora vão fazer 10 anos que a VEG só apresenta crescimento de lucro todos os anos. Olha só, ela não para de bater recorde há 10 anos. Outra coisa, então isso aqui já mostra para mim o mais importante, o coração da empresa tá batendo, o coração da empresa é lucro, tá crescendo o lucro? Ótimo. Vamos dar uma olhada aqui nos dividendos, e aqui é o gráfico de dividendos da VEG. Cuidado, viu? Não se assuste com os altos e baixos desse gráfico. Muita gente queria aquele gráfico subindo, né? Só que não é assim que a gente analisa esse gráfico. Mas na verdade o mais importante é olhar aqui e a gente vê que a VEG em 2025, deixa eu ver se aqui desse outro lado, aqui já tá 2024 mesmo, ó. 2025 ela pagou aqui dividendos, ó, no mês 3, no mês 8, no mês 8, no mês 8, 3 dividendos no mês 8 e 3 dividendos no mês 12. Então ela pagou bastante dividendos. E olha o que a VEG fez. Ela já garantiu, ela já divulgou que a gente vai receber dividendos em agosto de 26, agosto de 27 e agosto de 28. Cara, como que uma empresa já garante que nós sócios vamos receber dividendos em 2028? Vai demorar muito ainda para isso chegar. Por quê? Porque ela tem muito dinheiro em caixa e ela pode fazer isso. E ela fez isso por causa da taxação dos dividendos, né? Foi definido no final de 2025 que quem recebe mais do que 50 mil por mês de uma única empresa seria obrigado a pagar 10% já descontado na folha ali, na fonte, esse novo imposto. E aí o que ela fez para não prejudicar os grandes acionistas? Já colocou dividendo lá para 2026, 27, 28. E ó, não são todas as empresas que conseguem fazer isso, tá? A VEG, inclusive, ela vem aumentando o seu valor, ó, porque aqui a gente vê o dividendo, ó, 0,41, 0,41, 0,11, 0,17. A VEG vem aumentando o valor financeiro que ela paga em dividendo todos os anos desde 2014, tá? Então, cada
cada vez mais a gente vê, cada ano a gente ganha mais dinheiro em dividendo da VEG, certo? Quando eu olho para isso, eu vejo que uma empresa continua apresentando crescimento de lucro, continua pagando dividendos e dividendos maiores, um valor financeiro maior. Eu falo, cara, continua sendo uma boa empresa, não deu prejuízo, não aconteceu nada, não perdeu nada. O que está acontecendo? Uma empresa que está na bolsa desde 82, uma empresa que vale mais de 200 bilhões, uma empresa que não tem dívida, ó, tem dívida negativa. Edu, mas então me explica por que que a VEG caiu tanto em 2025? Tudo bem que já se recuperou aí quase tudo, mas por que caiu? E a resposta tá bem aqui, ó. A gente vê que 44% da receita da VEG vem do Brasil. Então, mais da metade da receita vem de fora do Brasil. E ó, quase 30% da América do Norte. Toda essa receita que vem de fora do Brasil, ela vem em real? Não, ela vem em dólar. E o que aconteceu com o dólar em 2025? O dólar também deu uma caída em 2025, depois ele subiu de novo, mas tá ali meio que andando de lado. Então muita gente viu essa queda do dólar e falou assim, os especialistas do mercado, sabe? A VEG não vai conseguir ter recorde de lucro de novo, não vai conseguir manter esse crescimento todo, porque o dólar tá caindo, ela teria que vender muito mais, prestar muito mais serviço, fazer um resultado muito melhor para, sei lá, empatar. E ainda teve mais um agravante, as tarifas do Trump. E aí o pessoal falou, agora já era para VEG, ela não vai conseguir recuperar ou manter esse crescimento de lucro. E adivinha? Nos últimos 2 balanços a VEG entregou ótimos resultados e mais recorde de lucro. E agora a gente está esperando o balanço final de 2025, que tem tudo para ser mais um recorde de lucro, porque a gente já vê aqui que o lucro, sem contar os últimos 3 meses de 2025, já está maior do que 2024 inteiro. Então provavelmente teremos um ótimo resultado para fechar o ano de 2025 e a gente vai saber disso só lá por fevereiro, mais ou menos, quando as empresas vão soltar os balanços, beleza? Então, pessoal, quando a gente olha para tudo isso da VEG, ou seja, para os fundamentos da VEG, eu chego à conclusão que a VEG continua sendo uma empresa excelente. E não importa se ela caiu um pouco durante esse ano. No curto prazo, tudo pode acontecer. Mas, mais uma vez, a VEG mostrou que ela é uma empresa extremamente forte, extremamente sólida, com ótimos fundamentos. Essa é a minha opinião. E o objetivo aqui é te dar conhecimento. Não é uma recomendação de investimentos, hein? Você precisa entender o que você está fazendo. Se você quer investir na VEG, invista, mas entenda o que você está fazendo, tá? Não é uma recomendação. Então fica a lição. A gente não investe olhando para cotação no curto prazo. O mercado achou que a VEG não ia entregar mais resultados. Aí um monte de gente vai, vende. Aí chega lá você e vende. E você, se você vendeu, você não recebeu esses 3 dividendos que ela pagou em dezembro. É uma pena. E muita gente que segue essas recomendações perde dinheiro. Por isso que muitas vezes o investidor olha para a carteira e fala assim, pô, minha carteira não tá andando. Não tá andando por quê? Porque você tá indo aí, ó, de acordo com o que o mercado tá falando. E o mercado não é o melhor conselheiro para os seus investimentos, beleza? Agora, eu já vou emendar com a segunda pergunta aqui. Por que que eu não falo sobre preço teto? E essa é uma grande pegadinha. Porque quando a gente ouve falar sobre preço teto, antes de falar sobre preço teto, eu preciso falar sobre o Bolsa de Valores para iniciantes. Por quê? Você vai encontrar o que é preço teto aqui, te ajudar a calcular o preço teto de uma ação aqui? Não. Aqui você não vai aprender isso. Aqui, nesse livro, tem tudo que você precisa para aprender a analisar uma ação, os fundamentos de uma empresa, montar uma carteira de investimentos para construir patrimônio e viver de renda. Essas pegadinhas aí de preço teto e tudo mais, não é aqui que você vai encontrar. Se você quer receber um livro desse, um exemplar, tá? Um livro físico mesmo, aí na sua casa, o link para você garantir o seu vai estar aqui na descrição do vídeo. Não vai agora, espera acabar o vídeo. Depois que acabar, você vai aqui na descrição para garantir o seu exemplar aí com frete 100% grátis, beleza? Mas então vamos lá, vamos falar sobre preço teto. O que é o preço teto? O pessoal fala o seguinte, eles fazem umas contas malucas lá, que nem são tão malucas, mas enfim, eles fazem umas contas e falam assim, olha, o preço teto dessa ação, para você comprar e valer a pena pelo dividendo que você recebe, deve ser tal. Qual é o problema disso? Isso não serve para nada para quem investe todos os meses de forma consistente nas mesmas empresas, numa carteira de investimentos e com foco no longo prazo. Porque o preço teto, a resposta mais simples, o preço teto, ele é definido de acordo com a cotação da ação naquele momento. E a gente sabe que a cotação no curto prazo pode estar subindo um monte, caindo um monte, e isso não tem nada a ver com o fundamento da empresa. Então, ó, eu vou compartilhar minha tela aqui de novo com vocês. Voltei aqui, ó, justamente na VEG. Eu só entrei aqui e fui ver o preço teto, segundo essas contas aí da VEG,
seria R$ 15,99. Sendo que hoje a VEG ela tá cotada a R$ 48,28. Pessoal, vamos pensar de forma bem simples. Quando que a VEG vai custar R$ 15,99? Nunca mais. Aliás, vamos subir aqui, ó. Vamos ver qual foi a última vez que a VEG custou R$ 15. Vamos ver aqui, ó. Foi lá em 2020 que ela valia R$ 15. De lá pra cá, ela nunca mais valeu R$ 15. E adivinha, imagina só, se você não tivesse comprado nenhuma ação da VEG desde 2020, porque você acredita no preço teto, você teria deixado de ter uma rentabilidade de 219% e deixado de receber um caminhão todos os anos de dividendo da VEG porque ela pagou. Então o preço teto não tem nada a ver com os fundamentos da empresa. Quem tá esperando as ações da VEG virem a valer R$ 15 para comprar novamente, para valer a pena pelos dividendos que ela paga por tudo isso, esquece. Isso nunca mais vai acontecer. Então, tem gente que usa esse preço teto falando, olha, só vou comprar se estiver aqui. E sabe o que vai acontecer? Uma das piores coisas que pode acontecer para o investidor iniciante. Parar de compartilhar aqui. Pode acontecer uma das piores coisas que vai acontecer, que acontece com o investidor iniciante. Primeiro, você vai deixar de comprar uma ótima empresa com ótimos fundamentos que vão continuar entregando ótimos resultados, e você pode comprar péssimas empresas com péssimos resultados e você nunca ter resultado com aquela ação, resultado bom, e ter resultado ruim, ter prejuízo. Por quê? Porque o preço teto não olha fundamento da empresa, olha só o número de valorização lá, quantos por cento que tá valendo, qual o valor financeiro da ação, e isso não influencia em nada. Quem investe seguindo o preço teto, na verdade, nem investir tá investindo. Você tá só colocando seu dinheiro em algo que tem um potencial de talvez crescer, mas vai fazer com que você deixe passar as melhores empresas da bolsa. Por quê? É aquele negócio. A pessoa tá querendo comprar, sei lá, um Corolla. Ah, eu vou esperar o Corolla baixar. Meu amigo, você não vai conseguir comprar um Corolla zero mais barato do que tem aí hoje. O preço do Corolla só vai subir, a não ser que você vá comprar lá atrás um usado de alguns anos atrás. Esquece isso de achar que você vai pagar o mesmo preço num carro popular e num Corolla top de linha. Eu tô usando esses carros aqui assim só para dar de exemplo, tá? Então não vai acontecer. Se uma empresa vale o que ela vale, se ela tem bons fundamentos, preço teto não importa em nada, muito pelo contrário, vai te atrapalhar. Certo, senhoras e senhores? Falei que o vídeo ia ser bom, hein? Você nunca mais vai errar nisso e deixar de investir numa boa empresa por causa do preço teto, tá? Não cai nessa não. Esse pessoal das teorias de investimento, tá cheio de teórico aí que nem investir direito investe e fica aí passando um monte de regra e atrapalhando você a tomar as melhores decisões, beleza? Então é isso. Se você quer ter a sua pergunta respondida aqui, faz a sua pergunta aqui nos comentários ou lá na caixinha do meu Instagram. Se quer garantir um exemplar, aqui na descrição tem o link para você garantir o seu com frete grátis. Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.